Deus tem nos dito e nos disse esta semana de que Ele tem colocado a presença dEle sobre a vida de todo aquele que se dispõe para te fazer pisar em lugares novos. E neste lugar novo em que Ele te leva, Ele faz a glória de Deus se manifestar. Agora entenda, quando Deus fala um lugar novo, quando Moisés teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Deus numa terra cheia de formiga, de aranhinha, de bichinho. Era uma terra como qualquer outra no monte. Mas Deus falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. E por que era lugar santo? Era santo porque a presença de Deus estava ali. O que torna santo algum lugar não é o lugar em si, mas é a presença de Deus naquele lugar. Quando você permite que Deus venha habitar no seu coração, você se torna santo. Não porque você é santo em si mesmo, mas porque a presença de Deus na tua vida te torna santo. Quando Deus está nos avisando e eu estou te falando: olha, eu estou manifestando a minha glória e eu vou te levar para lugares novos. Às vezes o lugar novo não passa de um lugar velho. Às vezes o lugar novo não passa do mesmo casamento. Às vezes o lugar novo continua sendo o mesmo trabalho. Acontece que agora a presença e a glória de Deus estão se colocando ali. E quando a presença e a glória, o nosso Deus é um Deus de novidades. Em Deus as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você precisa de novidade de vida no teu relacionamento, peça a presença de Deus e a glória de Deus e tudo vai se tornar novo. Se você está lutando contra um vício, contra uma dependência às vezes química, do álcool, de qualquer droga, ou uma escravidão da pornografia, ou uma escravidão da mentira, peça a presença de Deus sobre a sua vida e tudo vai se fazer novo. Se você precisa de libertação nas suas emoções, nos seus sentimentos, peça a presença de Deus na sua vida. Há um lugar, e esse lugar é na presença do Senhor. E é muito sobre isso que eu quero falar com você. Deus está anunciando que neste tempo Ele está preparando um lugar para você. O Senhor está preparando um lugar para nós. Amém? Diga assim: eu tenho certeza de que Deus está preparando um lugar para mim na presença dEle. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 26. Eu vou ler agora 6 versículos do livro de Gênesis. Diz assim: sobreveio à terra uma fome além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Leia comigo esse próximo versículo aqui, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Amém? Até aí. E aí eu vou seguir lendo aqui. Porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor.
nós nos rendemos, nos prostramos absolutamente à voz do Teu Espírito Santo. Senhor, silencia a nossa mente, silencia a nossa alma, silencia os celulares também, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toca nos nossos corações, toca nas nossas vidas, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Pai. Enche-nos com a direção da Tua palavra, porque nós queremos ouvir a Tua palavra e queremos sair daqui certos de que o Senhor tem um lugar preparado para nós. Amém? Amém, aleluia. Sabe que há alguns anos, depois que eu fui pai, eu percebi que quando a gente se torna pai, a gente perde uma certa identidade. De imediato, às vezes não. Quando é um bebezinho assim, do tamanho do João, talvez não. Mas depois que cresce um pouquinho, sobretudo quando começa a ir para a escolinha, você deixa de ser o Silvio, você deixa de ser, sei lá, o Carlos, você deixa de ser a Karina, você deixa de ser o Fran, e você passa a ser o pai do Miguel, o pai da Gabi, não é isso? O pai da Júlia, o pai do Mateus, o pai do Dudu. Você perde a sua identidade passa a ser marcada, sabe? Pai da Esther, pai da Giovana. Você passa a ser identificado pelo relacionamento que você tem. Isso acontece também, em alguma proporção, nos relacionamentos, nos casamentos, não é verdade? Então, você, principalmente, tem que dizer, a Érica do Saulo, o Renato da Érica, não é assim? Você começa a ganhar a Juliana do Cleiton, a Juliana do Eduardo. Você começa a perder a sua identidade e passa a ser identificado pelos seus relacionamentos, não é isso? Você deixa de ser individual, exclusivo, para ser identificado pelos seus relacionamentos. Sabe que essa é uma coisa que chama muito a minha atenção. Eu quero te ensinar uma coisa nova. Eu gostaria que você repetisse para você memorizar. Diga assim: Deus não é Deus de formas. Deus é Deus de relacionamento. É uma piada. Você anotou? Anota para não esquecer. É uma piada porque eu falo isso toda hora. Mas você entende? Quando Deus se apresenta para se identificar, como é que Ele fala que Ele é? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É assim. Moisés é que fica pedindo outras definições. Aí Deus parece que está meio assim, fala que eu sou o que sou e pronto. Mas o que eu sou mesmo é um Deus de relacionamentos. Eu sou o Deus que tem relacionamento com Abraão. Eu sou um Deus que tem relacionamento com Isaac. Eu sou um Deus que tem relacionamento com o Diego. Eu sou um Deus que tem relacionamento com a Alessandra. Eu sou um Deus que tem relacionamento com a Elisângela. Eu sou um Deus que tem relacionamento com Jacó. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E é interessante porque quando Deus fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando a gente olha para a Bíblia, sobretudo para o livro de Gênesis, que é onde narra a história desses homens, a gente vê, eu acho que tem uns 12, 13 capítulos falando sobre Abraão. Deve ter mais uns 10 contando a história de Jacó. E basicamente sobre Isaac tem um capítulo, que é esse que a gente lê um pedacinho aqui, que é o capítulo 26. Nos capítulos de Abraão tem parte da história de Isaac, porque ele é pai de Isaac, né? Então alguma coisa, mas falar assim, olha, este capítulo é exclusivo do Isaac, basicamente é esse capítulo aqui de número 26 de Gênesis. E eu acho legal a gente olhar para esse capítulo, porque Isaac tem tudo a ver com você e comigo. Talvez você nunca tenha se dado conta disso, mas hoje eu quero
te fazer entender isso. Isaac e você tem tudo a ver. Por quê? Porque Isaac é filho da promessa. Isaac não é filho da lei. Isaac é filho da promessa. Abraão teve um filho da lei, lembra? A lei permitia que ele tivesse relacionamento com uma empregada, e o filho da empregada, pela lei, seria como filho da esposa dele, filho dele. E assim ele teve Ismael. Mas o filho da promessa foi Isaac. Ao filho da lei, aos filhos da lei e aos filhos da promessa. Diga assim: eu não sou filho da lei, eu sou filho da promessa. Amém? Isaac habitou numa terra, e naquela terra, durante algum tempo, houve muita fome. E Isaac pensou em seguir os caminhos do pai dele. Uma vez houve fome quando Abraão estava casadinho de novo com Sara, e ele quis fugir para o Egito. Agora, depois de muitos anos, quando Isaac vê aquela mesma situação, ele pensa em repetir a mesma fórmula, ele pensa em fazer a mesma coisa. E aí o que Deus disse para ele, fala: Isaac, não siga a fórmula do teu pai, não seja dirigido pela tradição nem pelos costumes, mas tenha relacionamento comigo, converse comigo, ouça a direção que eu tenho para a sua vida, e eu serei contigo. Vocês leram alto comigo aqui: e eu serei contigo, e eu te abençoarei. Diga assim: filho da promessa, não segue fórmulas. Filho da promessa, busca relacionamento com Deus, confia em Deus, e a presença dele se faz presente na minha vida, por onde eu for, por onde eu andar. Amém? Isaac é filho da promessa e fala com todos nós que somos filhos da promessa. Se eu não me engano, lá em Gálatas, no capítulo 4, abra sua Bíblia, lá no versículo 22, a gente vai entender como o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, tem clareza sobre o que é o filho da lei e o filho da promessa. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quais são os 2 filhos? Ismael e Isaac. O Ismael, da mulher, o quê? Da mulher escrava. E outro da... Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a... O da livre mediante a... Essas coisas são alegorias, porque essas mulheres falam de 2 alianças. Uma, na verdade, a escrava, se refere ao Monte Sinai, que gera pela lei para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Eu vou no versículo 28. Olha o que Paulo fala: vós, porém, irmãos, sois filhos da... Como quem? Amém? Pastor Silvio não inventou nada, está na tua Bíblia. Amém? Diga assim: eu sou filho da promessa, como Isaac. Eu vou continuar lendo. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Amém? Lembra, o Ismael, ele era mais velho, e ele ficava cutucando o filho da lei, o filho da escravidão, ficava cutucando Isaac, que era novinho, o filho da promessa. E o que Paulo está falando aqui, fala: olha, da mesma maneira hoje, vocês que são filhos da promessa, preparem-se, porque vão cutucar vocês. Quem vai cutucar a gente? Quem vai perturbar a gente? Quem vai querer falar? Os filhos da escrava.
os filhos da lei. Os filhos da lei vão te questionar: mas na sua igreja pode cantar de cabelo rosa? Mas na sua igreja pode ir na ceia, a criança pode participar na ceia? Ah, mas na sua igreja o pastor pode subir no púlpito sem gravata? Os filhos da lei, os filhos da escrava, estão aí desde sempre para perturbar os filhos da promessa. Amém? Aleluias. E Paulo termina dizendo: contudo, versículo 30 de Gálatas 4: contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Amém? Amém. O que Deus mandou Abraão fazer lá atrás? Pega Agar e pega o menino e espirra com os dois. É até meio trágico, você fala assim: como assim, né? Mandar os dois para o deserto, né? Mas porque o filho da escrava não herda com o filho da livre. Posso te avisar uma coisa? Aí dentro do seu coração há uma luta entre a lei e a graça. Há uma luta entre querer seguir preceitos e doutrinas religiosas e querer ser dirigido pela liberdade do Espírito Santo e da graça de Deus. E enquanto você estiver nesse combate, você não vai herdar a promessa. A sua vida continua parada, a sua vida continua paralisada, os seus irmãos estão prosperando, estão conquistando, e você fala: Deus não me ama? Deus te ama, mas Ele já mandou você jogar fora toda a lei. Ele já mandou você jogar fora toda a religiosidade. Ele já mandou você ser livre e declarar: eu sou filho da promessa. Há um lugar preparado por Deus, mas este lugar não é para Ismael, esse lugar é para Isaac. Diga assim: Deus tem um lugar para Isaac. O lugar é Reobote. Eu vou te explicar daqui a pouco o que é Reobote, mas Deus tem um Reobote para você. Reobote é lugar amplo, Reobote é lugar de prosperidade, Reobote é lugar de multiplicação, Reobote é lugar de cura e de fertilidade, Reobote é lugar de paz, Reobote é lugar de vitória para a tua vida. Deus tem um Reobote para os filhos da promessa, e você e eu precisamos tomar esse posicionamento. Eu queria sair aqui falando. Abra lá em Gênesis, eu vou voltar um pedacinho só. Gênesis capítulo 24, versículo 61. Diga assim: filho da promessa é filhinho de papai. Deus faz tudo. Até a esposa Ele traz. Gênesis 24, 1. Isaac precisava casar. Você acha que Isaac teve trabalho? Olha como termina o finalzinho do encontro. O servo de Abraão, ele vai lá e busca uma esposa para Isaac, para o filho de Abraão. Versículo 61. Então se levantou Rebeca. Que lindo. Tinha que ter uma trilha sonora, poxa. Com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho de Berlaí-Roi, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, e erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, desceu do camelo. Aí parecia aquela propaganda de C&A na beira da praia, né? Um correndo para os braços do outro. Aí ele fala assim, ó: e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então
Tomou ela o véu e se cobriu. Olha que bonitinho. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. O filho da promessa, ele acredita, ele confia e ele espera na promessa. Isaque estava onde ali? Andando para lá e para cá, reclamando, queixoso, foi procurar a mulher no pagode, foi para a balada? Não. A Bíblia diz que ele pegou o smartphone dele, acessou o YouTube, Igreja Zoe, viu lá, esbarrando na graça, e foi para o campo, falou, vou fazer o meu devocional. E clicou lá, viu a pastora Ana lendo um versículo, meditando, e ele saiu pelo campo, fazendo o seu devocional, meditando na palavra de Deus, pensando na palavra de Deus. De onde que ele vinha? Vocês viram o nome? Beer-Lahai-Roi, que significa o poço daquele que está vivo e me enxerga. Amém? Isaque sabia em quem ele tinha crido. Isaque vivia a palavra que diz: é impossível, sem fé agradar a Deus. Importa que aqueles que se achegam a Deus, que se aproximam de Deus, saibam primeiro que Ele está vivo, e segundo que Ele é galardoador. Ele enxerga suas necessidades e Ele entrega presentes para os filhos da promessa. Isaque vinha exatamente do seu momento de devoção, que ele fazia naquele poço, o lugar daquele que está vivo e me vê. E o que aconteceu? Quando Isaque levantou os olhos, ele viu o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante, ore assim comigo. Eu sou filho da promessa. Eu vou crer no meu Pai, acreditar na sua palavra e nela meditar. E enquanto espero o cumprimento da promessa, eu vou saciar a minha sede na presença daquele que está vivo e me enxerga. Pois quando eu levantar o meu rosto, de repente eu verei minha promessa bem diante dos meus olhos. Aleluias. Aplauda ao Senhor por essa palavra que quero ajudar. Tempos depois, Isaque ama Rebeca, eles se casam, e tempos depois a gente chega nessa passagem do capítulo 26, que a gente leu. Há uma grande seca, há uma grande fome sobre a terra, e Isaque é tentado a seguir as fórmulas, mas ele resiste e obedece a Deus, e ele permanece ali onde Deus ordena que ele permaneça. O filho da promessa precisa ouvir a voz de Deus, aquietar a alma, aquietar o coração. Deus tem um rebote para a sua vida, meu irmão. Deus tem um lugar amplo para as nossas vidas, mas nós precisamos aquietar o nosso coração e confiar em Deus, confiar que a promessa dele vai dar certo. Você vê, às vezes você pode achar, Isaque obedeceu a direção clara de Deus, fique em Gerar. E aí o que aconteceu? Os problemas de Isaque acabaram. Não, queridos, os problemas de Isaque estavam apenas começando. Às vezes você ouve a voz de Deus, Deus te manda permanecer num lugar ou ir para tal lugar, e você quer que a resposta seja imediata, mas há um processo de Deus para te levar para um lugar amplo, há um processo de Deus para te levar para o rebote.
Se não era um passe de mágica, e não é assim que as coisas com Deus funcionam. Não é dessa maneira. Então Isaac obedeceu, e como eu disse, os problemas estavam apenas começando. Os habitantes da terra lá se interessaram por Rebeca, cresceram os olhos na Rebeca porque ela era bonitona, era gata, a esposa dele, né? Eles tiveram medo. Isaac teve medo, e porque teve medo, voltou para as fórmulas e cometeu o mesmo erro que o pai dele havia cometido no passado. No passado, fugindo da fome, o pai dele havia mentido sobre a esposa, sobre Sara. Da mesma maneira, Isaac, fugindo da fome, com medo dos homens, ele mente sobre Rebeca, fala que ela é irmã dele, não é esposa, até que finalmente eles descobrem que ela não é a irmã dele, na verdade. Isaac, então, ele permanece, mas ele volta para uma fórmula mentirosa. E aí eu estava pensando, filho da promessa mentirosinho, hein? Certamente Deus vai fazer um acerto com ele. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo 7. Perguntando a Isaac, os homens daquele lugar perguntaram a Isaac a respeito de sua mulher, ele disse: ela é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, porque dizia ele consigo, para que os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela é formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando um dia pela janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo poderia ter abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amém? Olha só, Isaac ainda pecando, ainda voltando para velhas fórmulas. Olha o que Deus faz. O cara casado com uma gata, cheio da grana, andando em carro último modelo, né? Casa a pé na areia, né? Piscina, né? Mordomia total. Porque Deus não trata os filhos da promessa segundo os seus atos, mas Deus trata os filhos da promessa segundo a misericórdia dele. Pelo amor de Deus, hein? Não vá aqui distorcer o que eu estou falando e criar uma doutrina. Lá na Zoe o pastor Silvio falou que a gente pode mentir que Deus abençoe. Não estou falando nada disso. O que eu só estou falando é que, graças a Deus, que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida. Graças a Deus, que Deus não trata os seus filhos. Diga assim: mesmo quando eu falho, Deus permanece fiel. Amém? Aleluias. Porque mesmo quando nós confiamos em Deus, queridos, mesmo quando nós buscamos orar, mesmo quando nós buscamos estar na presença de Deus, nós vivemos momentos de fraqueza, momentos de queda, momentos de pecado. Mas é nessa hora que você tem que pensar que você crê naquele que está vivo e te vê e te enxerga e tem misericórdia da tua vida. Com o sucesso desse homem, a inveja só cresceu. Com o sucesso desse homem, e eu estou terminando, a inveja só aumentou. Abra lá no versículo 15 do capítulo 26.
Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: vai para longe de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. Aí versículo 18: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Amém? Aleluias. Queria chamar os adoradores que viessem para cá. Quando você está na presença de Deus, eu vejo nessa passagem aqui de Gênesis 26 muitos ensinamentos para vencermos o tempo de crise. Se Deus permitir, numa das próximas quintas-feiras aí eu quero falar um pouco sobre isso. Acho que está bem propício para a nossa situação de Brasil. Em tempos de crise, como é que a gente deve aprender com Isaque a prosperar e a colher a 100 por 1. Mas o que eu quero falar com você hoje é olhar para a perseverança de Isaque. Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis. Talvez você fale: puxa vida, mas agora que eu tenho buscado mais a presença de Deus, parece que as coisas estão ainda mais complicadas, parece que eu vivo em maiores apertos, parece que eu vivo em situações de maior estresse. E a verdade, queridos, é que Isaque viveu essa situação. O fato de você estar na presença de Deus, o fato de você buscar a casa do Pai, não significa que você está isento das situações do mundo. Jesus nos diz, não é? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus não é que Ele vai nos tirar das aflições, mas Ele vai nos sustentar no meio da prova. Ele vai nos sustentar no meio da luta. Agora, o filho da promessa, ele mantém os olhos não nas aflições, ele mantém os olhos não nas lutas, mas ele mantém os olhos na promessa, ele mantém os olhos na cruz, ele mantém os olhos no autor e consumador da fé. Não adianta você manter os olhos nos teus problemas, não adianta você ficar olhando para os teus adversários, não adianta você ficar olhando para o seu marido torto, não adianta você olhar para a chata da tua esposa, não adianta você ficar olhando para o emprego que você odeia, não adianta você ficar olhando para os problemas e para as bombas que explodem todo dia. Você precisa ser filho da promessa. Filho da promessa olha para aquele que vive e me enxerga. É para Ele que eu olho. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz, porque na cruz a promessa de Deus se fez completa sobre a minha vida. Os nossos olhos humanos, esta semana Deus falou muito claro que Ele nos chamava para a presença dEle, para a manifestação da glória dEle. Mas Ele nos deu um recado tão didático. Ele falou assim: feche os olhos, feche os seus olhos para tudo que você tem olhado, para as circunstâncias, feche os seus ouvidos para tudo que você tem escutado. Eu vejo as pessoas se contaminando pelas redes sociais e desanimando. Eu vejo as pessoas olhando para lá e para cá, enxergando as circunstâncias e sendo roubadas na sua esperança. Meu querido, olhe para a cruz, porque aquele que está lá, Ele continua vivo, e Ele continua te vendo, e Ele continua olhando para você. Naquela situação de luta, Isaque abriu os poços, abriu o primeiro poço, e o que ele achou? Água. E o que os adversários vieram? Entulharam os poços. Ele brigou? Ele desistiu? Não, ele simplesmente caminhou e fez o quê? Cavou outro poço.
Meu amigo, eu te contar aqui com esse ar-condicionado bacaninha, o Diego fazendo fundo musical, você bacaninha, é fácil cavar outro poço, né? Queria ver você cavar outro poço lá no meio do deserto, com aquela lua para mais de metro na tua cabeça, você acabar de cavar, achar água e os caras virem entulhar o teu poço. E Isaac, ó, boquinha fechada, não brigou com Deus, fez o quê? Eu vou cavar outro poço. Será que você tem feito isso? Ou no mínimo sinal de contrariedade às suas orações, na mínima situação de que alguém falou alguma coisa, você já, vou parar, cansei da brincadeira, não quero mais cavar pocinhos. Queridos, Deus chama para perseverança. Filhos de Deus, filhos da promessa, tem como marca paciência, perseverança e permanência. Filhos da promessa permanecem. Filhos da promessa têm paciência para esperar. E filhos da promessa não desistem, perseveram. Ele cavou o primeiro, entulhou. Primeiro que ele já tinha cavado antes e mandaram ele embora. Aí ele veio para outro lugar, cavou o primeiro, achou água, mandaram embora. Cavou o segundo, achou a água, brigaram de novo. E é bonitinho porque ele vai batizando os poços, né? O primeiro Ezeque, eu acho que fala de contenda, né? O segundo ele chamou de Sitna, que é a mesma raiz da palavra Satã, que quer dizer adversário. Ele falou, esse poço aqui é do capeta, viu? Só me deu problema, né? Os adversários se levantaram contra mim e entulharam, os adversários entulharam o poço. Eu não sei quantos poços tem entulhado na sua vida. Eu não sei se você começou um relacionamento e o relacionamento foi entulhado e faliu. Eu não sei se você começou num trabalho e a coisa não prosperou. Eu não sei quantas vezes você chegou perto da vitória, mas a vitória não veio para as tuas mãos. Mas eu quero te dizer, filhos da promessa olham para aquele que está vivo e vê, e ele vai cumprir a promessa na sua vida. Há um lugar para você, e esse lugar é na presença do Senhor. Esse lugar é na presença do Senhor. E aí ele cava de novo, né? Uma terceira vez. Esqueci um P dos filhos da promessa. Filho da promessa, perdoa. Era o mais difícil. Filho da promessa, perdoa. Filho da promessa, não guarda mágoa, limpa o coração e não guarda rancor. Diga assim, eu sou filho da promessa. Podem ter entulhado os meus poços, mas eu vou perdoar. Eu vou perseverar com paciência. Eu vou permanecer na casa do meu Pai, porque o meu lugar é na presença do Senhor. Na presença do Senhor há prosperidade para os filhos da promessa. Gênesis 26, 22. Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não brigaram, chamou a esse poço de Reobote, porque agora o Senhor nos deu um lugar e prosperaremos na terra. Aleluias, aleluias. Diga assim, o Senhor está me preparando um lugar. Esse lugar é Reobote, lugar de prosperidade, lugar de perdão, lugar de paz. É para lá que eu vou. Este lugar é na presença do Senhor. Amém? Vamos adorar um pouco o Senhor. Querem olhar meus poços.
me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Declare! O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluias, aleluias. Talvez seus olhos ainda não estejam vendo e contemplando, mas você tem a marca da promessa. Você e eu temos a marca da promessa, não é? Quinta-feira eu olhei aqui e falei para as pessoas: se você olhar para cá, você só vê o quê? Parede. Diga, pastor, eu só vejo parede, mas eu posso ver o rebote de Deus, amém? Eu posso ver o lugar amplo de Deus para a nossa vida. Deus já nos preparou um lugar. Deus já nos preparou um lugar de amplitude, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, porque Ele não falha. Há uma palavra lá em 2 Reis, no capítulo 13, não, no capítulo 3, versículo 15, o 17: porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Aleluias. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluias. Eu acho tão engraçado. O ano passado, nessa época, as previsões eram tão catastróficas. Vai levar 8 anos para recuperar o Cantareira. A estiagem é terrível, nunca mais vai ter água, vai secar para lá e para cá. Deus faz assim e o negócio começa a encher num instante. Deus é o Senhor de todas as coisas. Você pode não estar vendo a chuva, você pode não estar sentindo o vento, mas eu estou te dizendo que Deus já está enchendo os teus poços. Deus já está enchendo o teu rebote. Deus já está começando o cumprimento da promessa dele na tua vida. Amém? Aleluias. Eu quero te convidar de verdade, né? Diga assim: eu posso não sentir vento, eu posso não ver chuva, mas eu sei que o meu poço Deus já está enchendo. O meu rebote Deus já está preparando. Amém? O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará